Olá, professores de Educação Física dos anos finais do ensino fundamental. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a educação física e as atividades escolares não presenciais. Vamos lá? Os objetivos do nosso estudo serão: analisar a função da educação física enquanto parte da matriz curricular da escola e integrante da área de conhecimento das linguagens. Possibilitar a reflexão sobre a prática pedagógica do professor de educação física. Orientar e subsidiar os professores de educação física para a organização de atividades não presenciais a favor da continuidade da aprendizagem dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental. E para iniciarmos os nossos estudos, gostaria de conhecer um pouco mais sobre as atividades que vocês têm desenvolvido com seus estudantes neste momento de distanciamento social. Para participar, basta focalizar o leitor de QR Code que você tenha instalado aí no seu celular na imagem que aparece na tela. Depois, é só clicar no link que é exibido. Disponibilizarei um minutinho para que vocês possam responder a estes questionamentos. Legal, pessoal, muito obrigado por terem respondido as questões iniciais. E desde já, gostaria de deixar os meus parabéns a todos vocês pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Vocês são realmente muito feras. Tenho tido a oportunidade de acompanhar alguns desses trabalhos. Parabéns! Legal, meus amigos! Continuando, venho trazer aqui algumas reflexões que se fazem necessárias a respeito do nosso trabalho junto aos anos finais. Às vezes, os esportes, principalmente as modalidades conhecidas como o quarteto fantástico, o futsal, basquetebol, handebol e voleibol, têm sido abordadas nas aulas de educação física de maneira exacerbada, não dando espaço para outras unidades temáticas presentes no nosso currículo. E em alguns casos, também é possível verificar a abordagem dessas modalidades esportivas com um viés único e exclusivo da competitividade, deixando de lado a compreensão do seu funcionamento. Esse tipo de situação acaba gerando exclusões na turma, em que somente participam aqueles que possuem mais habilidades técnicas, e os outros acabam ficando de fora. Outra situação é o caso de algumas atividades propostas que são semelhantes para estudantes dos diversos anos do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. E nós sabemos que os estudantes dos anos finais, durante o período em que permanecem nesse segmento, apresentam saltos em seu desenvolvimento cognitivo, que sempre precisam ser levados em consideração. Existem grandes diferenças entre o estudante que ingressa no 6º ano, recém-chegado dos anos iniciais, e aquele que finaliza o 9º ano. Veremos que as habilidades do novo currículo levam em consideração essas informações, propondo um aumento gradual da dificuldade em seu desenvolvimento. Também podemos encontrar algumas vivências corporais dissociadas do saber, sem aprendizado, sem objetivo algum para o estudante. A aula de educação física acaba tornando-se um momento de lazer. E por fim, tudo isso reflete na descaracterização do nosso componente curricular como integrante da área de conhecimento das linguagens.
Então, para tentarmos compreender os problemas que vêm acontecendo em algumas dessas atividades, que tal refletirmos sobre essa pergunta que aparece na tela? Qual a função da educação física enquanto parte integrante da matriz curricular? Já pararam para pensar sobre isso? Vamos lá estudar juntos a educação física e a sua função escolar. Em um recorte de um documento curricular de 2010 da nossa própria secretaria, entendia-se que o trabalho da educação física escolar estava centrado na proposição de vivências motoras que permitissem a experimentação de um número ilimitado de movimentos, de modo que os estudantes pudessem construir suas identidades e organizar suas estruturas para a formação de um repertório motor que os permitissem participar de variadas atividades físicas no decorrer da vida. Já em um recorte de uma entrevista do professor Marcos Neira, ele dizia que a educação física escolar serve para colaborar na formação das pessoas para que elas possam ler criticamente a sociedade e participar dela, atuando para melhorá-la. O que a educação física analisa é o chamado patrimônio corporal. Nosso papel, enquanto professores, é investigar como os grupos sociais se expressam pelos movimentos, criando esportes, jogos, lutas, ginásticas, brincadeiras e danças, e entender as condições que inspiraram essas criações e experimentá-las, refletindo sobre quais alternativas e alterações são necessárias para vivenciá-las no espaço escolar. Em outro recorte também de um documento curricular, já de 2014, da nossa Secretaria de Educação, o trabalho com a educação física escolar remete-se ao ensino acerca do objeto de estudo da área de conhecimento correspondente, o movimento humano, ou mais especificamente, a cultura do movimento. A educação física escolar responsabiliza-se pela disseminação dos saberes escolares relativos à especificidade da área de conhecimento, ou seja, a orientação e a aplicação pedagógica desse saber específico para contribuir na formação de um cidadão autônomo, crítico e participativo, capaz de atuar com competência, responsabilidade, dignidade e intencionalidade na sociedade em que vive, e assim contribuir para sua constante transformação. Acerca dessas impressões sobre a educação física escolar que acabamos de ver, o que vocês acham a respeito? Essas concepções apresentadas ainda continuam atuais? Ou será que é preciso atualizar ou acrescentar algo que não apareceu? E aí, o que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Pensando nos anos finais do ensino fundamental, nós já sabemos que o novo currículo está em fase de implementação. Inclusive, já pudemos estudar um pouquinho sobre ele em um dos vídeos anteriores. Em posse desse documento, a partir da página 249, é possível encontrarmos o nosso componente curricular dentro da área de conhecimento das linguagens. Em seu texto introdutório, o novo currículo paulista afirma: nos anos iniciais do ensino fundamental, a etapa anterior, espera-se que sejam consolidadas, ampliadas e aprofundadas as práticas da cultura corporal de movimento, considerando tanto os interesses e expectativas dos estudantes, quanto as aprendizagens necessárias à continuidade da formação, seguindo da educação infantil. Prevê-se que nessa fase possa se ampliar a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que possibilita aos estudantes lidar com sistemas mais amplos que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente.
Já nos anos finais do ensino fundamental, os estudantes se deparam com desafios de maior complexibilidade, o que demanda maior reflexão sobre como as práticas corporais são permanentemente atravessadas pela cultura. Dessa forma, é importante fortalecer ainda mais o protagonismo e a autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar, interagir e intervir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. O que podemos compreender desse trecho inicial é que a educação física para os anos finais do ensino fundamental deve ser diferente quando comparamos, por exemplo, com aqueles cenários que pudemos analisar aqui no início dos nossos estudos. Espera-se que os estudantes possam ter fortalecidos o protagonismo e a autonomia, para que possam acessar, interagir e intervir criticamente em seu meio, com diferentes conhecimentos e fontes de informação. E nesse sentido, nós, professores, temos papel fundamental no percurso de aprendizagem desses estudantes. Quando comparamos, por exemplo, com aqueles cenários que pudemos analisar aqui no início dos nossos estudos. Amparado pela perspectiva cultural, o ensino de educação física busca a compreensão do sujeito inserido em diferentes realidades culturais, nas quais corpo, movimento e intencionalidade são indissociáveis, o que sugere, para além da vivência, a valorização e a fruição das práticas corporais, bem como a identificação dos sentidos e significados produzidos por estas nos diversos contextos. Nessa perspectiva, portanto, o currículo deve refletir o contexto sócio-histórico. A instabilidade da dinâmica social contemporânea imprime a necessidade de rever, ressignificar e atualizar a visão de cidadão que se pretende formar, bem como os conhecimentos, métodos e o tipo de organização escolar que correspondem a essa formação. Acompanhem comigo no quadro abaixo algumas informações importantes que aparecem nesse trecho. Vejam que o nosso currículo continua amparado pela perspectiva cultural. Nós pudemos acompanhar a evolução da educação física desde os anos 80, com os primeiros materiais, os primeiros estudos e os primeiros livros publicados no Brasil. Quantas tendências, perspectivas e abordagens teórico-metodológicas puderam ser apresentadas para o trabalho com a educação física. Agora, o nosso trabalho estará sustentado pela perspectiva cultural, em que o objetivo não é a eficiência técnica e nem a eficácia dos movimentos, mas a valorização do repertório de conhecimentos que os estudantes já possuem sobre as diversas manifestações da cultura corporal de movimentos, e buscar ampliá-lo e aprofundá-lo de maneira crítica e com significações e intencionalidades. Importante também salientar a atualização da visão de cidadão que se pretende formar. Qual era o cidadão que pretendíamos formar anteriormente e qual é o cidadão que pretendemos formar hoje? Amparadas pela perspectiva cultural, nós temos no novo currículo as unidades temáticas a serem trabalhadas nos anos finais. São elas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, corpo, movimento e saúde e as práticas corporais de aventura. Com toda certeza, vocês já devem ter tido a oportunidade de verificar que no nosso currículo essas unidades temáticas estão divididas entre os bimestres e devidamente organizadas. O currículo paulista dialoga com os fundamentos pedagógicos definidos pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que tem como foco o desenvolvimento de competências e compromisso com a educação integral, que defendem o desenvolvimento pleno dos estudantes, o respeito às singularidades, o acolhimento das diversidades e a construção da autonomia. Com o intuito de contemplar esses aspectos, amplia-se a discussão para os mecanismos que validam nos diversos contextos as identidades, uma cultura,
ou ainda uma prática corporal em detrimento de outras. Isso significa atentar para as relações de poder que incidem sobre as etnias, gêneros, raças e sobre a corporeidade para problematizá-las e superá-las. Vejamos alguns dos aspectos importantes em mais esse trecho. É extremamente importante que possamos conversar com os nossos estudantes sobre as diversidades de gênero, de raça, de etnia, de religião. É importante que eles possam compreender e respeitar as individualidades. Assim, é necessário admitir os estudantes como sujeitos históricos, que tenham suas identidades validadas, que compreendam o corpo como um todo, integrado pelas dimensões cognitivas, físicas, socioemocionais e como promotor das vivências e produtor de sentido nos contextos existenciais. Dessa maneira, as habilidades previstas neste currículo visam ao desenvolvimento de todas essas dimensões numa perspectiva sistêmica, mais humanista que instrumental. Além do conhecimento sobre as capacidades físicas, as regras, técnicas e táticas, a cultura corporal de movimento deve também promover a reflexão sobre o consumo, o individualismo, os estereótipos, os preconceitos relacionados ao gênero, às raças, ao desempenho e à própria forma cultural presentes nas práticas corporais. É importante que possamos enxergar em nossas turmas os vários sujeitos históricos com identidades das mais variadas. Nossa função é possibilitar que possam ser os agentes das transformações em seus grupos sociais, em sua comunidade, no tempo e no espaço em que convivem. Para isso, precisamos oportunizar o desenvolvimento de habilidades que vão além da cultura corporal de movimentos. É preciso promover também reflexão sobre o consumismo, estereótipos e os diversos tipos de preconceito, por exemplo. Para cada unidade temática, foram elencados alguns objetos de conhecimento, que antes conhecíamos como conteúdos e que permitem as discussões e reflexões necessárias apontadas no trecho que lemos anteriormente. No que diz respeito à unidade temática das brincadeiras e jogos, é possível identificar que só existem objetos de conhecimento a serem abordados nos 2 primeiros anos, ou seja, nos 6º e 7º anos, em que serão trabalhados os jogos eletrônicos, em razão da sua expansão e influência no estilo de vida das pessoas. Entre outros aspectos, também serão exploradas as sensações provocadas pela prática desses jogos. Já na unidade temática das danças, nos 6º e 7º anos, são abordadas as danças urbanas, a partir do contexto dos alunos, posteriormente incorporando estilos de danças urbanas de outros contextos. Para os 8º e 9º anos, propõem-se as danças de salão, com foco na experimentação e depois na recriação dessas danças. Para a unidade temática das lutas, nos 6º e 7º anos, o trabalho é ampliado para o contexto nacional, retomando as lutas do contexto regional que os estudantes vivenciaram no 5º ano, reconhecendo assim as características das lutas brasileiras, destacando suas principais influências e valorizando nas vivências o respeito ao oponente. Para os 8º e 9º anos, abordam-se as lutas do mundo, suas características técnico-táticas, com ênfase no respeito ao outro e as técnicas de segurança. Já na unidade temática das ginásticas, a partir dos 6º e 7º anos, inicia-se a discussão sobre a ginástica de condicionamento físico, que se caracteriza pela exercitação corporal orientada para a melhoria do rendimento, aquisição e manutenção da condição física individual, ou pela modificação da composição corporal. Para os 8º e 9º anos, é proposta a ginástica de consciência corporal, que reúne práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como a correção de posturas ou a conscientização de exercícios respiratórios voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o corpo.
faz-se uma retomada na ginástica de condicionamento físico para análise de semelhanças e diferenças entre essas ginásticas. Para a unidade temática dos esportes, nos sextos e sétimos anos, as propostas de atividades devem promover ainda mais ações de protagonismo e colaboração. Nesse sentido, é importante propor vivências esportivas em que os estudantes possam planejar e resolver desafios nas diferentes vertentes do fenômeno esportivo, profissional, comunitário e lazer, bem como o estudo sobre espaços disponíveis para a prática esportiva e para atividades físicas, propondo alternativas para sua realização na comunidade. Nos oitavos e nonos anos, é importante propor aos estudantes a vivência de diferentes papéis nos esportes praticados, jogador, árbitro e técnico, tendo como foco a valorização do trabalho coletivo e as ações de liderança. Também são tratados os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, os sistemas de jogo, as regras que devem ser seguidas pelos praticantes para assegurar equidade e segurança, a análise das modalidades, utilizando como referência os critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho e objetivos táticos. Nas práticas corporais de aventura, uma unidade temática que só surge para os anos finais do ensino fundamental, são contempladas nos sextos e sétimos anos as práticas corporais de aventura urbanas, que exploram a paisagem de cimento para produzir as condições esperadas, vertigem e risco controlado durante a prática do parkour, skate, patins, bike e etc. Para os oitavos e nonos anos, as práticas corporais de aventura se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como em corrida orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike, rapel, tirolesa, arvorismo e etc. Essas práticas podem ser transformadas no interior da escola, porém, algumas delas necessitam do contato real do estudante com as condições estruturais exigidas para a experimentação do objeto de conhecimento, aspecto a ser considerado no seu planejamento. E, por fim, a unidade temática do corpo, movimento e saúde, em que nos sextos e sétimos anos os estudantes reconhecerão as capacidades físicas predominantes em diferentes práticas corporais, identificando a importância dessas capacidades para a melhoria da prática, os benefícios advindos do seu desenvolvimento, bem como a diferenciação entre exercício físico e atividade física. Nos oitavos e nonos anos, propõe-se a discussão da relação das práticas corporais com questões referentes à qualidade de vida, o que possibilita aos estudantes identificar padrões de beleza, associar a alimentação à melhoria da qualidade de vida, identificar os princípios do treinamento físico, além de analisar criticamente a relação entre a prática da atividade física e questões como o doping e os transtornos de imagem. Junto às unidades temáticas e aos objetos de conhecimento, temos também as habilidades a serem desenvolvidas. Cada habilidade é identificada por um código alfanumérico. No nosso exemplo, EF09, EF16. Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Para compreendermos um pouco melhor o texto dessa habilidade, vamos dividi-lo em 3 partes. Na primeira parte, podemos identificar os verbos que explicitam os processos cognitivos envolvidos na habilidade, nesse caso, experimentar e fruir. Na segunda parte, encontraremos os complementos dos verbos, que explicitam os objetos de conhecimento mobilizados na habilidade. No nosso caso, as lutas do mundo. E já na terceira parte, nós encontraremos os modificadores dos verbos, ou do complemento dos verbos, que explicitam o contexto e/ou uma maior especificação da aprendizagem esperada.
Neste caso, espera-se que os estudantes possam adotar procedimentos de segurança e respeitar os oponentes, experimentando e fruindo a execução de movimentos pertencentes às lutas do mundo. Conseguem perceber a intencionalidade dessa prática? Não será simplesmente uma vivência de movimentos das lutas. Há um objetivo no desenvolvimento da habilidade. E para compreendermos o código alfanumérico, vamos dividi-lo também em algumas partes. O primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental. O primeiro par de números indica o ano a que se refere a habilidade, no nosso exemplo, ao 9º ano. O segundo par de letras indica o componente curricular, e, é claro, no nosso caso, educação física. O último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou do bloco de anos. E, em alguns casos, podemos encontrar habilidades que apresentam um asterisco ou uma letra, que pode ser A ou B, no final do código. A existência do asterisco representa que a habilidade foi criada exclusivamente para o currículo paulista, ou seja, ela não consta da BNCC. Já a existência da letra A ou B representa que essa habilidade foi desdobrada de uma habilidade da BNCC. Dentre todas as habilidades previstas no novo currículo paulista, foram selecionadas algumas consideradas como essenciais ou prioritárias para o trabalho neste momento de distanciamento social. Portanto, no momento de organizarem os seus roteiros de atividades, os seus planos de aula, que serão encaminhados aos estudantes, é importante que as habilidades abordadas sejam essas que estão disponíveis na planilha. E para o terceiro bimestre, também teremos disponível essa planilha de habilidades essenciais. Seguindo com a leitura do nosso currículo, além disso, é preciso, de maneira intencional e vinculada à prática pedagógica dos temas tratados, identificar as sensações, sentimentos e significados advindos da vivência dessa prática reflexiva. Uma vez que se quer formar um ser integrado, democrático, solidário e atento à sustentabilidade que age no mundo, considerando várias perspectivas, é necessário assegurar aos estudantes conhecimentos e vivências que lhes permitam autoria e protagonismo. Nessa direção, vale lembrar que esse olhar para a formação integral não invalida a prática pedagógica que vem sendo historicamente trabalhada no componente. Trata-se de definir intencionalidades que contemplem a formação integral e promover arranjos curriculares e metodológicos que atendam a essa formação. Então, é extremamente importante que os estudantes possam identificar de maneira intencional as sensações, sentimentos e significados advindos da prática. Precisamos, no momento de organizar as nossas atividades, pensar na formação de um ser integrado, democrático, solidário, atento à sustentabilidade e protagonista. As atividades presentes no caderno do professor subsidiam o trabalho a ser desenvolvido com os nossos estudantes. Portanto, façam o bom uso deste material. Do ponto de vista da organização das aprendizagens do componente educação física, a construção das habilidades está vinculada a 8 dimensões do conhecimento: reflexão sobre a ação, análise, compreensão, experimentação, uso e apropriação, fruição, construção de valores e o protagonismo comunitário.
Essas dimensões não devem ser tomadas como eixos temáticos ou categorias, mas linhas maleáveis que se interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento em educação física escolar. Não há nenhuma hierarquia entre elas, tampouco uma sequência a ser adotada no trabalho pedagógico. Trata-se apenas de oferecer um aporte para a compreensão da construção das habilidades previstas. Então, dentre aquelas 3 categorias que vimos anteriormente, a conceitual, procedimental e atitudinal, nós teremos 8 dimensões do conhecimento distribuídas para o desenvolvimento das habilidades que constam neste novo currículo paulista. E quando pudemos estudar a estrutura das habilidades anteriormente aqui neste vídeo, pudemos perceber a intencionalidade nas ações que são propostas. E vocês se lembram que além do objeto de conhecimento, que aparecia na segunda parte daquela divisão que fizemos para o nosso estudo, tínhamos os verbos que apareciam no início e os complementos dos verbos que apareciam ao final, correto? Pois é, vejam que os verbos poderão ser identificados nas 8 dimensões do conhecimento. Três estarão aqui, na categoria das dimensões conceituais: a reflexão sobre a ação, a análise e a compreensão. Outros 3 na categoria das dimensões procedimentais: a experimentação, o uso e a apropriação e a fruição. E mais 2 na categoria das dimensões atitudinais: a construção de valores e o protagonismo comunitário. Vamos conferir novamente a estrutura da habilidade que nós estudamos anteriormente? Retomando um pouquinho a habilidade que estudamos anteriormente, vejam lá: experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Fazendo aquela divisão, na primeira parte, podemos identificar os verbos presentes na dimensão procedimental: experimentar e fruir. Na segunda parte, os objetos de conhecimento. E na terceira parte, a construção de valores, presente na dimensão atitudinal. Junto a todas essas dimensões, objetos de conhecimento, unidades temáticas e habilidades, nós temos também as competências socioemocionais. Ao todo, são 17 competências, divididas em 5 grandes grupos de macrocompetências, sendo elas a amabilidade, o engajamento com os outros, a resiliência emocional, a autogestão e a abertura ao novo. Caso vocês ainda não conheçam as competências socioemocionais, irei disponibilizar esse material junto a esse vídeo para que possam acessá-lo. Realizando esse estudo mais aprofundado sobre o novo currículo, foi possível compreender o papel da educação física escolar. E para que sejamos professores cada vez melhores, precisamos nos atualizar sempre, assim como a concepção de educação física escolar, que também se atualizou. Principalmente nesse momento de distanciamento social em que estamos aprendendo a sermos professores novamente, é essencial a iniciativa do estudo individual, da pesquisa por novas estratégias, novas metodologias e da melhor compreensão do seu papel na educação remota de suas turmas. E também precisamos sempre refletir e repensar a nossa prática pedagógica. Precisamos nos autoavaliar no que diz respeito ao nosso trabalho. E é claro, aquele professor que estuda e se atualiza cria possibilidades para ministrar aulas melhores, mais dinâmicas e direcionadas às necessidades dos seus estudantes. Legal! Chegamos ao final da primeira parte. Agora pode levantar um pouquinho e tomar uma água, que ainda temos mais estudo pela frente. Até daqui a pouco!